Boa tarde a todos. Boa tarde aos encarnados, aos desencarnados, que aqui compõem este núcleo espírita, o coração de Osório, envolvendo desde já esta comunidade, neste manancial de luz que todos necessitamos, que todos merecemos, para aprendermos a conduzir o nosso viver. Desde já eu peço perdão a vocês pela minha voz, pois eu estou me recuperando de uma gripe, estive de cama há pouco tempo. Então minha voz ela vai mudando, não é nada mediúnico, não é Bezerra de Menezes, pode até parecer uma Bezerra, mas não é o Dr. Bezerra, certo? E se nós não conseguirmos falar até o final, a gente continua telepaticamente, né? Acredito que todos poderemos acompanhar de uma forma ou de outra, né? Então, estando aqui pela primeira vez, a falarmos junto aos colegas de Osório, viemos fazer uma palestra feliz em tema delicado. Porque os espíritos aqui conosco nos adiantam que, por mais trágica que seja a forma pela qual nós conduzimos a nossa vida em muitas circunstâncias, e por mais trágica que seja a forma com a qual a concluímos, haverá sim um processo delicado e doloroso de lidar com as consequências. Aquilo que Kardec chamou de ação e reação. Mas, no final das contas, o que sobrevive sempre é o amor de Deus. Esta palestra ela tem alguns momentos mais pesados, mas o objetivo aqui é que ela seja uma palestra, no final das contas, leve e cheia de esperança. Porque quando falamos no campo de ação e reação, temos que nos darmos conta de que, como seres humanos, infelizmente, ainda não aprendemos verdadeiramente o significado da vida. Mal saímos das cavernas, aonde as nossas necessidades imediatas estavam vinculadas à sobrevivência do corpo, à reprodução sexual, à alimentação e à violência como forma de se proteger das feras, das intempéries e das outras tribos. Hoje o ser humano civilizado, detentor de satélites maravilhosos que foram lançados fora do nosso planeta, de uma tecnologia como essa, que através de um telefone, smartphone, consegue colocar essa voz, essa palavra aqui, aos olhos e ouvidos de pessoas no mundo inteiro, detentor de mecanismos maravilhosos do exterior, muitas vezes ainda não o fez no interior. Pois o smartphone, a rede social que nos é utilizada para a confraternização, para darmos um alô para um amigo, para combinarmos uma reunião de amizade ou uma reunião de assuntos sérios, para educarmos a nossa alma através do espiritismo, é a mesma que também é utilizada como vício. Pois tem gente que é viciada em gato na internet. Não sei se você já viu uma coisa dessa, né? É bonitinho, é fofinho, mas às vezes é demais. Há pessoas que são viciadas no bom dia do WhatsApp, que não conseguem libertar-se desta forma de vício, como tantos outros há, o vício do álcool, o vício das drogas, o vício da maledicência, não é? Então nós temos mecanismos, ferramentas maravilhosas como as roupas, o automóvel que me trouxe de Porto Alegre até aqui,
uma casa que me dá acolhimento, esta luminária que nos gera luz, o microfone que leva a palavra, mas muitas vezes nós não sabemos a qualidade da palavra que nós colocamos no microfone. O smartphone, essa tecnologia maravilhosa, por exemplo, que tira foto, que me garantiu um GPS para que eu chegasse até aqui hoje, que me coloca em comunicação com muitas pessoas, tem a calculadora, tem o contato com a conta do banco, e eu não sei se vocês já ouviram falar, mas já existe smartphone, já existe smartphones, esses aparelhinhos, que até telefona. Não sei se vocês já ouviram falar. De tanta coisa que tem dentro dessa caixinha, não é? E o que dirá da caixinha do corpo humano? Este mecanismo do espírito, conforme os espíritos colocam, o corpo humano é uma máquina, é um aparelho delicadíssimo, riquíssimo e cheio de importância, pois ele é o carro do espírito. Se estamos aqui a falar da vida após a morte, numa casa espírita, em que muitos chegamos pela curiosidade científica, outros chegamos pelo vazio existencial, por uma depressão, outros por a morte de um ente querido, ou pelo medo de matar-se, que muitos chegamos talvez pelas comunicações através da mediunidade, muitas vezes perturbada, a comunicação com o além. Eu só vou pedir que aumente um pouquinho o volume, porque a minha voz ela está um pouco falhando, como eu disse, assim, né? Em que muitos chegamos, muito obrigado. Em que muitos chegamos, então, através por N mecanismos, e que temos esta noção da vida após a morte, da comunicabilidade dos espíritos através da mediunidade, ou seja, em que mortos e vivos se comunicam, né? Mortos na carne, porque vivos nós sempre estamos, ou estamos vivos no corpo, ou vivos fora do corpo. Então os vivos daqui, da matéria, estão em constante comunicação com os vivos do lado de lá, fora da matéria. Num outro momento da existência, em que a consciência que sobrevive, naquilo que André Luiz chamou de um outro estado, na verdade, da matéria, mais sutil, estes se comunicam conosco. Um paciente meu, extremamente espiritualista, mas ele não sabe disso, ele diz que é cético. Ele diz que é cético, mas ele só vai na sessão para perguntar sobre espiritismo. Eu pergunto para ele, olha, tu que é um psicólogo, que é um acolhimento fraterno, né? Aqui o meu trabalho é outro. Talvez no centro espírita eu converse contigo de uma outra forma, né? E ele está sempre inquirindo, então, mas será que existe algo? Então ele foi ler o Livro dos Espíritos. E ele diz assim, ele me perguntou assim, o Livro dos Espíritos já foi editado? Eu digo, olha, teve 2 edições, uma em 1857 e outra 1 ou 2 anos depois, né, por Kardec. A primeira com 500 e poucas questões e essa que nós temos até hoje com 1019 questões. Porque ele fala questões da física quântica. Fala que a matéria, aonde nós não enxergamos no espaço, aquilo que nós chamamos de espaço vazio está, na verdade, cheio de matéria. Isso é matéria escura da física quântica. Não foram os espíritas que editaram assim para atualizar? Não foram. Então o Livro dos Espíritos já fala do evolucionismo 1 ano antes de Darwin. E já fala também do inconsciente, este termo da psicologia, 1 ano antes de Freud. Só que é 1 ano antes do Freud nascer. Então vejamos que interessante, entre tantas outras coisas. Então nós temos os vivos do lado de cá e os vivos do lado de lá. E essa assembleia aqui, na verdade, está cheia de pessoas também do mundo espiritual, aqueles que vêm nos orientar, que vêm nos auxiliar, como aqueles que vêm buscar um pouco de auxílio, um pouco de orientação, um pouco de ajuda. E nós sabemos então, meus amigos, que é inevitável
que a morte, esta tão temida ao longo de todas as gerações do planeta, ela irá bater a nossa porta, convidando-nos a contatarmos com a realidade. Pois a morte, que muito já foi fantasiado, o que tem do lado de lá? Será que é um tal de céu, um tal de inferno, essas mitologias antigas? Será que não existe nada? Será que é um vale de suplícios? Será que nós nos misturamos com uma energia universal e perdemos a nossa consciência? Há tantas explicações, das mais complexas às mais estapafúrdias. A morte, meus amigos, ela nada mais é do que um compromisso com a realidade. E nós podemos perceber isso nas palavras de Carlos Chagas, que foi um dos maiores médicos do Brasil, conhecido como talvez o maior cientista que o Brasil já teve, foi professor de Harvard, um dos grandes nomes da medicina mundial, e que desencarnou no início do século XX. E após seu desencarne, veio driblando já então o seu anterior ceticismo, pois ele não acreditava em Deus e na vida após a morte. Driblando o seu orgulho, ele procurou, claro, guiado pela espiritualidade superior, um rapazinho mineiro chamado Francisco Cândido Xavier. E aí começa a parceria entre o espírito Carlos Chagas e Chico Xavier. Carlos Chagas adotou o pseudônimo de André Luiz. Claro que ele alterou alguns dados, o tempo da sua morte, para que não houvessem processos judiciais, como houve do espírito Humberto de Campos, quando começou a psicografar através de Chico, que a família não queria, processou o Chico Xavier, por estar usando o nome de Humberto de Campos. Processou, exigindo os direitos autorais dos livros. E o juiz, então, não, peraí, então se tu está querendo os direitos autorais, quer dizer que tu acredita que é Humberto de Campos, né? E Chico Xavier conseguiu, então, a vitória na justiça. Mas então André Luiz, ele vai nos relatar os padecimentos que ele passa na espiritualidade após o seu desencarne. Pois ele não era um homem mau em vida. Ele vivia mal. Ele era rico, ele era famoso, ele era um intelectual belíssimo, ele trouxe grandes conhecimentos à medicina e à ciência, mas ele não edificou a casa interior, vinculada ao orgulho, à vaidade. Quando ele disse aos espíritos de nosso lar: mas e tudo que eu fiz pela medicina e pela humanidade? É verdade, fizestes muito coisas belíssimas em prol do teu orgulho e não daqueles que eram beneficiados. Isso beneficiou a muitos, mas gerou em ti um vazio existencial, gerou em ti um desequilíbrio. É a mesma coisa que agora eu inventar que eu não quero mais beber água pro resto da minha vida. Parece que é 13 dias, né, que a gente dura sem água. Logo mais eu vou contatar com a realidade. É a mesma coisa que eu inventar que eu não vou perdoar os desafetos, eu tenho esse direito. Mas eu estarei petrificando o meu coração e serei muito infeliz. Independente de quem está certo e quem está errado. A pessoa que me xingou, ou eu, não importa se é realidade, se é fantasia, se eu não perdoar, eu vou me tornar uma pessoa sofredora por opção. E André Luiz, então, ele passa aquilo que foi relatado, foi, na verdade, uma data que foi alterada. Ele passa 8 anos nas regiões umbralinas, amargando, não uma punição divina, mas ele teve que contatar com uma lei de ação e reação, porque agora, no momento que eu tenho um pensamento, este pensamento emite luz ou sombras, energias desestruturadoras do meu organismo, ou então reequilibradoras, conforme a medicina hoje está chegando a essa conclusão. Que até mesmo o efeito placebo, vamos imaginar que a nossa colega aqui, a Tânia, está botando uma água ali e ela me diz que tem um remédio que não tem. E eu então
adoto o efeito placebo, eu vou acreditar que tem um remédio, isso vai me curar. Na verdade, o efeito placebo até ele é verdadeiro, porque são os poderes da mente sobre o corpo. A medicina está chegando a essa conclusão, vocês acreditam? Que é o poder da mente sobre o corpo. Se eu escolher que eu estou doente, eu vou ficar doente. Eu descobri isso quando eu tinha 7 anos de idade. Meu pai dizia, vamos para o colégio. Eu dizia, não pai, estou doente, estou com dor de cabeça. Eu queria ficar vendo desenho, não tinha Netflix naquela época, não é? Só tinha desenho de manhã a gente estava no colégio, né? Brincadeira é isso, né? Tu vê como o espírito já passa por provações muito difíceis, né? Desde cedo, né? Não pode ver desenho. E eu dizia, estou com dor de cabeça, mas está doendo muito. Ele, tá, então vai ficar em casa. Eu ficava com dor de cabeça. Eu criava uma dor de cabeça, olha o poder da mente sobre o corpo. Eu ficava com dor de cabeça. Então o André Luiz, ele vai então passar por aquele processo. Isso está muito bem documentado no livro, Nosso Lar, no filme, não é? E ele então, quando resgatado, ele chega ao diagnóstico de que ele passou. Não era o diagnóstico da cardiopatia que ele teve. No livro foi alterado, falou de um problema intestinal, mas na vida real foi uma cardiopatia. Ouvi alguém falar que não foi desencarnado, né? Suicídio indireto. Mas como assim suicídio? Eu passei 40 e poucos dias lutando contra essa doença. Na verdade, a tua programação de vida era para que ficastes muito mais tempo na face da terra. Porém, tu não cuidastes do teu corpo físico, através do álcool, através dos acepipes, da má alimentação, da má vida, da sífilis que ele pegou através, isso não é colocado no livro, mas da sífilis que ele pegou através de uma sexualidade mal vivida, porque a sexualidade é uma das grandes questões da humanidade, não é? É uma das grandes forças do corpo e do espírito. Por isso é um corcel difícil de lidar. Uma energia tão bonita que leva as pessoas ao relacionamento, à autoestima, a estimar o outro, mas é difícil de lidar com essa força. E nós nos desrespeitamos e desrespeitamos os outros. Então era um suicídio indireto. E agora a parte um pouco mais pesada. Alguém já leu Memórias de um Suicida? Onde Ivone Pereira, recebendo o espírito Camilo Cândido Botelho, eu me cuido para não confundir o nome, porque tem o nome verdadeiro dele, né? Que é Camilo Castelo Branco, o escritor português muito famoso do século XIX, né? E ela vai trazer as consequências que ele vive no mundo espiritual. Porque o suicida, meus amigos, aquele que mata a si mesmo através desse ato de violência, ele está perdido nos próprios pensamentos. Ele está lidando com uma visão equivocada da vida, porque como nós estamos falando aqui, a vida não termina. Se um dia quisermos nos suicidar, não vamos conseguir matar a nós mesmos. Vamos destruir o corpo. Mas a vida continua. Para o mal, porque o espírito sofre as consequências desse ato gerado contra esse mesmo. E para o bem, porque no final das contas ele vai sofrer, vai doer, ele vai passar por dores horríveis, mas ele vai se recuperar. Ele conta com a oração dos encarnados e desencarnados, e ele vai dar-se conta do erro. E através da lei biológica da reencarnação, que é uma lei da vida, conforme está no livro Memórias de um Suicida, a vida, a continuidade da vida e da reencarnação é uma lei da existência da realidade. Não é algo que os espíritas inventaram. Através da lei da reencarnação, ele vai reequilibrar-se e vai, aquilo que ele não soube colher na hora certa, por mal utilizar o livre-arbítrio, aquele momento de
difícil, de desafio, que depois vai vir com uma sabedoria, com uma satisfação, com uma plenitude, de vencer um desafio, uma traição, uma perda do emprego, uma doença incapacitante, porque às vezes a pessoa tira a vida por N motivos que ela elege para ela mesma, não é? O Espírito Camilo, ele era escritor, o primeiro escritor português a viver dos próprios livros, da renda dos livros, e ele ficou cego. Era um resgate espiritual de uma vida passada. Mas ele se viu humilhado e tirou a própria vida com um tiro. Para ter que depois reviver uma outra vida. Não apenas, novamente, a cegueira, não apenas a humilhação, como o impulso suicida que fica gravado no inconsciente da pessoa. Pois há muitos mecanismos psicológicos que levam ao suicídio. Há a depressão maior, há a depressão bipolar, que a pessoa fica ora no polo depressivo, ora no polo eufórico, e o polo eufórico pode ser uma depressão leve, né? O polo eufórico, assim, a pessoa se arrisca um pouco mais, pode ter atos sexuais por impulso, né? Depois ela se arrepende, porque fez uma traição conjugal. E há também bipolaridades mais sérias, né? Eu vou subir no telhado e vou sair voando, porque agora eu estou sentindo que eu posso voar. Né? Eu vou pegar um carro e vou tentar fazer ele chegar a 300 por hora. Eu estava vindo agora no caminho, passou 2 motos por mim, devia estar, eu não sei se existe 500 por hora, não, uma moto assim, mas estava quase voando aquelas motos ali, né? Eu já dei uma buzinada assim, que é para dizer assim para eles, meu Deus do céu, se cuide, olha o que vocês estão fazendo com a vida de vocês. Então, o processo psicológico do suicídio, a pessoa ela fica trancafiada na monoideia. Às vezes de que é uma derrotada, de que a vida não tem sentido. O suicida é muito fatalista, então ele fica preso numa ideia muito radical de que só há 2 opções. Ou dá certo aquilo que está me atrapalhando, então eu perdi o emprego, então eu tenho que ganhar um novo emprego, as minhas dívidas vão ser resolvidas, eu vou ter aquela pessoa que eu amo, ou então é a morte. Então ele é drástico. Ele é muito concreto. É 8 ou 80. E leva ele, então, muitas vezes a esse tipo de pensamento adoentado. Com o suicida, quando nós vamos conversar com ele, nós temos que conversar sem medo, mas com cuidado. A gente tem que mais ouvir do que falar, não é? O que tu está passando, meu irmão? E não sair dando solução. É a pior coisa para uma pessoa em risco de suicídio, nós tentarmos dar solução. Ah, é que eu perdi o emprego. Não, mas tem tanto emprego por aí. Ah, mas a minha esposa, ela me desqualificou, ela me humilhou, ela me disse que eu não presto. Não, mas tu não dá bola para... Primeiro a gente ouve. Sabe por quê? A pessoa até pode estar errada. Mas tem uma coisa que ela está certa. Está doendo. Está doendo. Pode ser por uma bobagem da cabeça da pessoa, mas está doendo. A gente diz, poxa, meu irmão, que coisa, né? Que dor é essa? Mas vamos aqui, eu estou contigo. Me fala um pouco mais sobre isso. E gradualmente a gente vai trazendo possibilidades. Olha, quem sabe tu busca um atendimento psicológico, psiquiátrico. Ah, não, mas eu não gosto de psiquiatra, ele vai nos dar um remédio. Ou um psicólogo, será que ele vai me entender? Olha, mas não tem nada a perder, não está doendo. Vai lá, testa. Eu estou aqui contigo. Vamos ouvir. E a pessoa vai se sentindo valorizada. Ela precisa ser ouvida, ela precisa ser acolhida. E nós temos que tomar muito cuidado. Existe um manual da ONU, lançado no ano de 2000, que é um protocolo criado para os meios de comunicação lidar com o suicídio. E é por isso que a gente, que nem a colega que estamos falando, né, a gente tem que tomar muito cuidado para tocar no assunto, porque o suicídio, ele é um tipo de pandemia que ele age diferente de qualquer outra coisa. Tu pode fazer campanha sobre o alcoolismo. Faz campanha sobre a tuberculose, faz campanha sobre a dengue, faz campanha sobre a AIDS, sobre o bullying, pode fazer campanha sobre tudo. A campanha sobre o suicídio, quanto mais tu fala, mais acontece. Então não é qualquer campanha que se faz.
Emile Durkheim, um dos grandes nomes da sociologia, ele estudou isso no ano de 1900, no seu estudo do suicídio. E a partir de então se criou uma lei. Isso está nesse manual do ano 2000, se em algum momento a casa quiser eu posso enviar, é um material muito bom, né? Até para orientar palestrantes também. Que não se deve noticiar suicídio. Quanto mais se noticia, tu aciona algum mecanismo no inconsciente das pessoas que ainda está se estudando, que mais acontece. As pessoas se identificam com aquilo. Então só é noticiado suicídio quando não tem mais, quando já é de domínio público. É alguém muito famoso e, olha, não tem como esconder. E mesmo assim, quando se noticia, tem uma série de cuidados e que volta e meia são desrespeitados. Que cuidados são esses? Primeiro, aí esse manual da... Desculpa, não é da ONU, é da Organização Mundial de Saúde, tá? Eu me equivoquei. O que fala? Quando tu fala do suicídio, tu não divulga os meios, não é para ficar ensinando. Tu não divulga falas que na verdade refletem a nossa falta de compreensão como seres humanos. Aquelas falas que dizem assim: o motivo foi esse, porque o motivo nunca é. O motivo não é uma traição conjugal. Que nem o Kurt Cobain lá, não é um cantor muito famoso, né? Suicidou-se por causa lá, foi traído pela esposa, tudo, deixou uma filhinha. Não foi essa a causa. A causa é uma depressão bipolar. A causa era uma obsessão espiritual, também nós vamos trabalhar nisso. A causa era uma drogadição que existia na vida dessa pessoa. A causa era uma visão de mundo adoentada que já não suportava ele lidar com a fama e com os sofrimentos inerentes a qualquer ser humano. Então não se fala em causa. Fez por causa daquilo. Teve uma decepção, né? E aconteceu não sei o que. E tal. Esse é um dos cuidados. Outro cuidado é não glamorizar. Então a pessoa deixou uma cartinha, tu não mostra a cartinha. Então aquela coisa de livros de história, cartinha de Getúlio Vargas, está contra as orientações da OMS, não é? Há uma série de cuidados. E nós temos um problema muito grande, que os filmes e a mídia atual. Há uma série na Netflix chamada As 13 Razões Porquê, 30 Reasons Why, e pelo que vocês podem perceber, o meu inglês é péssimo. Parece inglês, assim, minha esposa diz que eu pareço aqueles atores chineses quando querem falar inglês, né? Eu prefiro, assim, traduzir, as 13 Razões Porquê. Que ele está sendo proibido, se eu não me engano, em mais de 150 países. A Associação de Psiquiatria Internacional e Norte-Americana não para de fazer processo em cima de processo tentando tirar do ar no máximo de países possível. Já conseguiu de vários. Por quê? Este seriado aumentou em 4 vezes a tentativa de suicídio mundial. Principalmente entre adolescentes. Nós estamos numa época de uma pandemia. Agora houve uma pequena redução nos últimos 2 anos. Mas houve um aumento considerável nos suicídios e tentativas de suicídios no mundo. Ao passo de que perto da década de 40 já se estima que será a segunda maior causa morte. Vejamos bem. Então é um fenômeno psicológico da nossa sociedade e também um fenômeno espiritual. Então, o seriado ele fala as 13 razões porque a cada episódio do seriado, uma pessoa se dá conta, é claro que é um seriado assim que ele tem seu valor, ele fala do bullying, a ideia do seriado até tem coisa interessante, né? Que é denunciar o bullying, é mostrar assim, que às vezes é pesado, uma coisa que tu faz pode ser pesado para uma pessoa, as consequências disso, mas o porquê nunca está na menina, o porquê sempre dos outros. E são 13 capítulos onde cada pessoa vai lá e joga na cara dela, olha que tu é culpado por ela ter feito isso.
E tudo que o suicida quer, muitas vezes, ele tem um pensamento, existe um gatilho do suicídio, que é o seguinte: quando eu tirar a minha vida, aí as pessoas vão compreender a minha dor. Esse é o gatilho. Aí eu vou ser compreendido. Aí vão sentir a minha falta. Então, o seriado, ele inconscientemente aciona os gatilhos. E no capítulo final, que parece que a Netflix já alterou por causa disso, né? Tentou dar umas melhoradas, mas mesmo assim está muito longe, né, de melhorar. O capítulo final, até pouco tempo, ele mostrava o método, porque mostrava pessoas se matando. Ou seja, tu pega aquela cartilha da OMS e eles conseguiam quebrar todos os requisitos, inclusive no título. Em que sociedade é essa que nós vivemos? Uma sociedade hedonista, do prazer, onde não se trabalha a tolerância à frustração. Aonde eu tenho que me divertir o tempo inteiro. Estamos perdendo os valores da alma, meus amigos. Então, há uma crise na sociedade que os sociólogos chamam da pós-modernidade. Que nós saímos da modernidade, aquele período lá até a Segunda Guerra Mundial, a sociedade tradicional, aonde os valores, pelo bem ou pelo mal, eles eram estanques, quase estanques. Valores muito bons e também valores muito ruins, né? Como racismo, como preconceito, isso não mudava. Estamos numa época em que tudo muda a cada segundo. E que é necessária, é um período de transição. Zygmunt Bauman, um dos sociólogos que desencarnou há pouco tempo e que fala então da pós-modernidade, ele diz que esses tempos líquidos, é líquido porque tudo que tu pega parece que escapa pelas mãos. Tudo pode, então se tudo pode, a pessoa perde referência. São períodos necessários porque são períodos de transição. Ainda não se deu uma nova sociedade com novos valores. Então são períodos perigosos. É bom, mas é ruim. É bom porque tudo muda muito rápido, mas é ruim porque o ser humano perde, como eu vou copiar o de Valta. O ser humano perde o endereço de si mesmo. Ele já não sabe mais o que é bom, o que é bom. Se eu tatuar um monstro na minha cara, o que importa é eu ser feliz. Quem está preocupado se há ali um conflito psicológico? Por que eu preciso botar um monstro na minha cara? Será que eu me sinto um monstro? Será que eu quero me defender de alguém? Por que eu preciso botar na pele uma tatuagem? Né? As coisas que eu botar essa roupa verdinha aqui, eu gosto dela. Eu não quero usar pro resto da minha vida. Hoje mesmo eu vou trocar. Uma tatuagem, muitas vezes, com todo o valor cultural, respeito ao valor cultural, as belas tatuagens que há, né? Tem outra coisa bela, né? Nós vamos imaginar assim, todo o valor cultural que há, né? É tu escolher uma pessoa, um personagem, a ditadura da imagem, vai botar um troço que tu nunca mais tira. Por mais que seja belíssima. É um corte. Então nós temos que botar na carne aquilo que a gente não está botando por dentro. A psicologia nos diz isso. Uma vez uma paciente tatuou o cachorro na perna dela. Por quê? Porque eu amo muito ele, tá? E isso não está garantido dentro do teu coração. Precisa botar na perna. É o que a gente chama de ancoragem. Tu cria uma âncora, né? Tu é adulto, mas no fundo tu te sente adolescente. Então tu quer provar que é adulto, tu coloca ali. Para que todo mundo te olhar. Antes que a pessoa tenha uma conclusão, a gente não dá liberdade para as pessoas terem a conclusão que elas quiserem sobre nós, ela já pense, ela já olha a tatuagem e diga, então esse cara é o cara que, sei lá, é o cara da caveira, é o cara do surf, é o cara daquilo. Por mais belas que sejam, vamos respeitar, né? Mas agora estamos falando no sentido psicológico e também espiritual. Porque há aí a maceração do corpo. Marlene Nobre, já desencarnada, uma das grandes presidentes da Associação Médico Espírita do Brasil, ela vai nos falar que o suicídio, ele resume em si um desgosto que a humanidade tem por si mesmo, porque nós não aprendemos a amar a nós mesmos. Nós só nos amamos se estivermos dentro de uma Ferrari, se estivermos casados com o Brad Pitt ou com a Angelina Jolie, se formos o ator ou a atriz da novela. E quando a gente consegue, eu não sou casado com a Angelina Jolie, tá? Mas quando a gente consegue, a gente depois quer mais. Porque aquilo, na verdade, era um falso alimento.
Nós pensamos no alimento do corpo e não no alimento da alma. E a maneira nobre, quando vem em espírito, muitas vezes na associação médico-espírita, ela nos alerta sobre isso. Sobre o vazio existencial e o problema do materialismo que está matando a tantas e tantas pessoas. Porque no livro Memórias do Suicida, Camilo veio nos falar, a Ivone Pereira, que foi a médium que recebeu, ela que foi suicida em várias vidas, então ela precisou lidar com suicidas, naquela mediunidade muito ostensiva de vidência, de clareaudiência. Ele vai falar das consequências espirituais, porque as dores que ele sentia foram amplificadas. Se ele se sentia mal como cego, depressivo e humilhado, nem se compara com as dores que ele passou na espiritualidade inferior, com aquelas densas vibrações, ouvindo a voz dos espíritos que lhes perseguiam, passando por aquilo que ele falou. Eu só vou falar rapidamente algumas coisas aqui, tem muitas outras, por uma espécie de traumatismo psíquico que o espírito passa, porque a mente cria, inclusive formas de pensamento. Então, quando tu lida com esses espíritos, eles criam imagens mentais que eles acreditam reais, em que eles revivem em forma de looping o ato do enforcamento, dos trilhos do trem, do suicídio, do fogo ateado. Então ele deu um tiro na têmpora, né? Então ele ficava sentindo o tiro, estampido o tempo inteiro. Eu não lembro se foi na têmpora ou no ouvido, porque no livro está num e no caso real foi outro, né? Mas foi numa das duas regiões, né? Então ele ficava ouvindo o estampido do revólver o tempo inteiro. E ele não entendia, ele como espírito, como é que ele estava vivo, depois da tentativa não consumada. Isso também é um dos termos, né, que é colocado, se fala de suicídio, tu não fala em conseguiu, não conseguiu, deu certo, não deu certo. Jamais use essa palavra, é consumado ou não consumado. Porque dá certo, todo mundo quer dar certo, né? E a gente aciona algo no inconsciente. Então esse é um cuidado ao falar de suicídio. Então ele consumou o suicídio, ele não entendia como é que ele se matou e ele ainda estava vivo. E ele era cego e ele via. Então ele andava tateando nas ruas de Lisboa. E ao mesmo tempo ele via aqueles perseguidores que iam atrás dele. Ele via os parentes dele chorando. Por que ele veio a fazer isso? Não é? Então ele passou todo aquele momento naquela região. E eles são resgatados então por uma série de espíritos chamados a Legião dos Servos de Maria. Que são uma série de espíritos ali, na maioria hinduístas, que serviam a Maria de Nazaré. Porque Maria de Nazaré, ela inaugurou este grupo de espíritos vinculados a salvar suicidas no plano espiritual há 2000 anos atrás. Maria de Nazaré tinha uma missão. Quando ela desencarnou, ela foi até um enforcado no plano espiritual chamado Judas, que havia levado a matar o filho dela, Jesus. E a resgatou, e o resgatou. Ele já reencarnou inúmeras vezes, inclusive, ele é um santo da Igreja Católica. 15 séculos depois, ele foi Joana d'Arc, a médium. E Maria de Nazaré, então, inaugura este grupo de espíritos que, então, resgatam o caminho. E ele vai falar que há muitos detalhes, né? Que, por exemplo, o suicida ele tem um efeito psicológico, que todos os seus processos psicológicos deteriorados, eles ficam piores. Então, se era uma pessoa que tinha mania, fica mais maniática ainda. Se era uma pessoa chata, cética, crítica, fica mais crítica ainda. E há um momento que ele e os espíritos que foram resgatados junto com ele, Mário Sobral e tantos outros ali, estão na colônia e começam a contar sua desdita, olha o que aconteceu com eles, olha que coisa ruim, e começa a baixar a vibração e os espíritos não vão lá falar para eles, os mentores, não, parem com isso. A estrutura do prédio da colônia espiritual aqui vai ruir se vocês ficarem com essa vibração. Vejamos o perigo. Porque há um processo, inclusive, obsessivo para que haja o suicídio. Eu tenho 3 casos aqui que eu quero ver se vai dar tempo do que eu falo.
Vamos rezar. Alguém já viu o filme do Divaldo? Só uma? Não tem cinema. E ele também, viu? Ah, isso aí, né? É assim que as mulheres funcionam, né? O homem fica quieto, né? Às vezes a gente está dando palestra no centro espírita e a gente fala uma coisa, a gente só vê a esposa cutucar o marido assim, ó. Tá. Então, Divaldo Franco, ele foi perseguido por um espírito que ele matou há 400 anos atrás. Quando os dois eram assessores do cardeal Richelieu, que era um importante teólogo da França. E esse espírito perseguiu ele por muitas encarnações, levou ele ao suicídio durante a Revolução Francesa, ele levou o Divaldo ao suicídio. Isso não está no filme, tá? Então não é spoiler, tá? Só algumas coisas estão no filme. Que depois, nessa atual encarnação, ele persegue Divaldo durante 40 anos, tentando levar Divaldo ao suicídio. O filme mostra ele como apenas um cara feio. Mas Divaldo relata que a coisa era muito pior. Porque ele tinha uma espécie de uma máscara tão feia que ele apelidou o espírito de máscara de ferro. Baseado no filme, que tinha a versão antiga, que era a mais nova, do Homem da Máscara de Ferro, né? Que era aquele rei que botava uma máscara, assim, então ele era parecido. Então, Divaldo, nos seus 21 anos, ele chega a subir no elevador Lacerda, na Bahia, para se atirar, induzido por esse espírito. Porque na cabeça do Divaldo, ele tinha perdido o emprego, mas na verdade o espírito queria se vingar. Porque os espíritos, eles fazem uma espécie de enclausuramento obsessivo, em que eles levam a pessoa à monoideia. O que é a monoideia? Cuidado com a monoideia. Sabe o que é monoideia? Quando a gente tem uma conclusão que não sai da nossa cabeça. Perdi o emprego, sou injustiçado, sou injustiçado, sou injustiçado, sou injustiçado, sou injustiçado. A monoideia é um sinal de obsessão espiritual, na maioria dos casos. Outro sinal. Meu amigo lá foi rude comigo. Eu não penso assim, poxa, por que o fulano foi rude? Né? Não gostei, estou chateado com o fulano. Ele agiu equivocadamente. A obsessão, quando às vezes vem aquelas palavras prontas assim, fulano é um palhaço. Para falar uma palavra bonitinha, né? Palavras prontas, às vezes são sinais de obsessão espiritual, de que nós estamos sendo ali induzidos. Então, muitas vezes, aqueles espíritos que nós matamos, aquelas pessoas que nós fizemos o mal, eles querem se vingar. Mas isso não vai adiantar, porque mesmo que eles nos levem ao suicídio, isso não vai trazer a felicidade a eles. E o Divaldo, então, consegue resgatar esse espírito de uma maneira muito bonita, conforme está no filme, eu não vou falar agora, vocês vejam o filme, né? Há também um espírito que ele resgata de uma forma muito linda. Divaldo Franco estava em determinada ocasião passando por uma cidade para fazer uma palestra, e ele ouve no noticiário local que um homem, pai de família, pai de 10 filhos, se jogou aos trilhos do trem. Então ele lamentou muito por aquela notícia, anotou o nome daquele espírito no seu caderninho de orações, e durante muitos anos ele rezava todos os dias por ele. Até que um dia ele pensou, bom, alguns anos depois ele pensou, bom, se ele já não melhorou depois disso, não melhora mais, então deixou, brincadeira. Então colocou outros nomes para renovar o caderninho. E um dia Divaldo estava na sua casa, olhando uma estrela, muito depressivo, muito triste por algumas coisas horríveis que estavam lhe acontecendo na sua vida. E ele começou a chorar. E apareceu então um espírito iluminado na frente dele e disse o seguinte: Divaldo, tu não tens o direito de chorar. E ele disse, como não? Todo mundo chora, por que eu não tenho? Tu não tens o direito. Há anos atrás, eu me atirei nos trilhos do tempo. Eu pensei que ali terminaria a minha vida, mas ela não terminou. E ela ficou muito pior depois daquilo. Então, eu sentia o trem se aproximar, sentia aquela dor horrível, incessantemente. Incessantemente. Passava um tempo, eu me aliviava, de repente eu via de novo
A luz do trem, o apito, a dor, tudo de novo, sem parar. De repente, aquilo começou a espaçar e eu ouvi uma pequena voz de uma pessoa, uma voz que eu não conhecia, de alguém rezando por mim. Uma vez por dia eu ouvia isso. E de repente eu passava de novo os treino, repetindo aquela dor. Na verdade, é o auto-hipnotismo do suicida, né? Até que com o tempo foi passando, o trem foi diminuindo a sua frequência e a voz foi aumentando, até o momento em que eu escutava apenas a voz. E eu fui resgatado pela espiritualidade, eu fui saneado, eu fui cuidado. E um dia eu quis conhecer o meu benfeitor. E aqui estou eu diante de ti. Tu não deves chorar, porque tu é o que limpa as lágrimas dos outros. Claro que nós vamos levar isso aqui ao relativo. Às vezes chorar lava a alma, às vezes é bom a gente chorar. Não é? Mas não se entregar ao desespero. O Espírito estava ali agradecido, recomposto, brilhando. Agradecendo a Divaldo pelo trabalho que ele fez. Porque não há fogo do inferno. Aquela lei das religiões antigas, aquele dogma, que vai nos falar que o suicida não merece oração e nem missa, nem nada, porque ele está condenado ao fogo do inferno, isso é uma mentira. É um desconhecimento das leis da vida. Porque a oração é um bálsamo ao suicídio. Isso resgata. Todas as ovelhas do meu rebanho serão resgatadas. Esta é a voz da espiritualidade superior, meus amigos. Os suicidas, os homens bombas, os homicidas, os drogaditos e todos os outros tipos de equívocos que nós fazemos em vida, os orgulhosos, os vaidosos, o ceticismo, muitas vezes através da arrogância, a violência, tudo muda com o tempo. É a lei da reencarnação. Às vezes a gente não muda pelo bem, não tem aquela frase famosa, já batida no meio espírita, mas na verdade é uma grande realidade, né? Então ela sempre é muito válida. Às vezes a gente não muda pelo bem, a gente muda pelo mal, mas muda, não é? A Joana de Ângeles, no livro Vida Feliz, ela vai nos dizer que a dor, ela é um mecanismo de regeneração quando falharam os recursos do amor não vivido. Então toda dor tem sentido e nós vamos passar por ela. Se você está com dor, se você está triste, se pensa muitas vezes em terminar com a própria vida, já digamos, como Haroldo Dutra diz, não vai morrer, vai só destruir o corpo. Porque essa dor ela tem um significado. O psicólogo Carl Gustav Jung nos falava que a pior dor vivida é a dor sem significado. É aquela que a gente não sabe reconhecer o significado daquilo, o aprendizado que aquilo nos traz. E o suicídio, numa visão psicológica, e essa é a palavra final, que eu já passei do tempo, é porque algo deve morrer dentro de nós simbolicamente. Em psicologia, a morte significa transformação. É um padrão de vida que tem que morrer. Se eu fui rebaixado no meu cargo e quero tirar a minha vida porque fui humilhado, o que tem que morrer é o padrão de vida pelo qual eu estou vendo a vida. Eu acho que eu tenho que ser um superstar, que eu não posso passar por humilhação. Se eu passar por uma traição conjugal, eu vou chorar. Mas eu sou um Deus que eu não posso passar por isso? Vai ser difícil, é natural. Nós temos o direito de chorar, de sofrer, de lidar com isso. Mas isso nos reequilibra porque nós somos aqueles que traímos em vidas passadas. Em vida passada a gente achava que era o Dom Juan, não é? E não se preocupava com o trauma emocional que criava na vida dos outros. Em vidas passadas eu era um médico que talvez fazia ali a eutanásia para me livrar de um paciente que talvez eu pudesse auxiliá-lo de outra forma. E hoje talvez eu tenha que passar por uma doença incapacitante.
As doenças, elas têm um significado de educação do espírito e de reabilitação, porque tudo é passageiro. O corpo material, ele é uma estrutura maravilhosa. Estudarmos a vida após a morte e sabermos que a vida maior é a vida além, não é desqualificar a vida agora. É requalificá-la como um exercício do espírito valiosíssimo. Nós pedimos para vir nessa vida. E muitas vezes o pretenso suicida, a pessoa que está em risco de suicídio, que tem impulsos suicidas, ele tem a missão nobre, como Ivone Pereira, grande médium, uma das maiores médiuns do Brasil, teve, e ela superou. Nós temos a missão nobre de superar o impulso suicida. Porque às vezes foi uma vida passada que naquele trauma, naquela dor, na perda de uma perna, na perda de um parente, na perda da visão, foi naquela situação que a gente tirou a própria vida. Então agora a gente tem que suportar, além do mais, o impulso psicológico para reeducar, como a gente reeduca um animalzinho, não é? Para reeducar aquela nossa tendência. A gente tem tantas más tendências que precisamos reeducá-las, porque somos espíritos dotados de um imenso potencial. Os desencarnados estão aqui mais vivos do que nós, à nossa volta, trazendo ao nosso coração a mensagem da felicidade. Como nos diz Joana de Ângeles, a mentora de Divaldo, sabendo da reencarnação, das vidas sucessivas, a única fatalidade é a plenitude. E agora os Espíritos nos dizem que o nosso tempo já acabou faz tempo, né? Então, peço desculpa por passar os minutos e que possamos então seguir em paz, renovados cada vez mais, deixando que esse sol de Deus ilumine o nosso mundo interior que clama pela nossa atenção. Muito obrigado, que assim seja.